Hoje, 7 de fevereiro, segunda-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 131, 132, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz: Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Ar a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo dos seus pés, o adoremos. Entremos no lugar aonde ele habita, ante o escabelo dos seus pés, o adoremos. O salmista hoje fala de entrar no santuário para adorar a Deus, que é a nossa vocação mais fundamental, que é adorar a Deus que é verdadeiramente o nosso Criador e nós somos as suas criaturas. E na primeira leitura de hoje, nós vamos ver um fato que é de fundamental importância. Nesse caminho de adoração a Deus, nesse caminho pedagógico, como Deus nos ensina o caminho da adoração ao longo da história da salvação. Nós vamos ver o momento em que Salomão, o filho do rei Davi, constrói o templo e vai fazer a dedicação desse templo para colocar a Arca da Aliança. Ouçamos. E os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as tábuas de pedra que Moisés tinha deposto no monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. A construção do templo de Jerusalém é um grande passo para a compreensão do caminho da adoração a Deus, do reconhecimento que Deus é o nosso Criador, é o nosso Senhor e que precisamos glorificar a Ele. Que possamos no dia de hoje nos dedicar à adoração a Deus. Primeiro passo, reconhecendo que Deus é o Criador, é eterno, é superior a todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é o Pantocrator, o Todo-Poderoso. E nós somos suas criaturas, que dependemos dele e que é um dever de justiça a glorificação e a adoração a Deus. Segundo passo, para crescermos na adoração a Deus, a obediência aos mandamentos da Igreja e da lei de Deus. Na medida que obedecemos à lei de Deus, nós estamos adorando a Deus com a nossa vida. E essa adoração deve se manifestar na obediência à vontade de Deus para toda a nossa vida, no nosso estado de vida, na nossa vida profissional, em todos os aspectos. Na medida que a vontade de Deus se torna o centro da nossa vida, nós estamos adorando a Deus. E por fim, o terceiro e último passo da adoração a Deus, a participação da Eucaristia, isto é, da Santa Missa. Em espírito de oração, de piedade, porque a Santa Missa é o perfeito louvor que é oferecido ao Pai, pelo Filho, que é o Cordeiro de Deus, na força do Espírito Santo. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 131, 132, que diz: Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Ar a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo dos seus pés, o adoremos. Amém.